O lobisomem. Pode não parecer, mas o mito do lobisomem tem muito a nos dizer nesse início de 2026. Este mito ele vem para a nossa cultura através de muitas histórias, a maior parte delas trazida pelos portugueses para o Brasil. Mas mesmo quando visto como maldição das bruxas ou como punição de Zeus, que é no caso do rei Licaão, isso, que é o nosso primeiro rei da Arcádia, lembrei o nome dele, que fala sobre quando o ser humano ultrapassa os seus limites, né? No caso, este rei ele foi castigado por Zeus, sendo transformado num lobo, depois de ter oferecido em sacrifício para Zeus carne humana, né? E tem uma outra história também nos mitos, que é de Ixion, que também foi condenado por Zeus aí, então, a roda kármica, a ficar girando na roda encarnatória eternamente, que foi o primeiro ser humano que matou um membro da sua família, né? De livre e espontânea vontade, assim, né? Por maldade. Então, o que o lobisomem ele traz para nós neste momento? Estes conceitos de ética, de moral, de violação da confiança sagrada por nós em vidas passadas, abuso de poder ou de privilégio enquanto sacerdotisas, bruxas ou integrantes de grupos passados, ciclos de punição e de repetição que estão no nosso mapa, na nossa mandala, na nossa vida, né? Porque isso tudo faz um confronto com a responsabilidade atual e as responsabilidades morais de resgate destes privilégios em vidas passadas, né? Então, começando aqui a falar um pouco sobre as vidas passadas e a bruxaria, onde está o nosso lobisomem, né? Onde está o nosso Ixion? E na kármica ligada à bruxaria contemporânea, na astrologia, é muito importante o lugar onde está Ixion, porque todos estes demônios, né, todos estes aspectos sombrios de traição com relação aos deuses estão lá simbolizados, né? E aí, como não buscar essa informação se curar estes processos e principalmente recuperar esta honra é o que define os acessos mágicos dessa vida. Então, existem algumas coisas dentro da astrologia que elas são muito fáceis de todos nós observarmos e aproveitarmos, digamos assim, né? Os asteroides, principalmente Hécate, os asteroides dos Tronados, dos 7 deuses da nova era, sempre dá para ter uma noção de que tipo de energias tu trouxe de vidas passadas para essa. Se eu fui bruxa ou não fui bruxa? Sim, né? Então, o que é uma Hécate na 8ª casa, né? O que é uma Hécate no inconsciente? E aí, a partir do momento que tu descobre que determinado panteão ele tem mais força, tu coloca os outros asteroides e aí isso dá para saber exatamente se naquela vida as coisas foram mais travadas, se não, se teve abuso de poder, né? Então, se tem um Ixion inconsciente, é óbvio que tem poderes inconscientes para serem resgatados com relação àquelas iniciações de Hécate na 8ª casa, né? E por aí vai. Eu acho que a questão neste momento é a gente encontrar o nosso ponto, né? O nosso núcleo de ajustamento, né? Voltamos a Crowley mais uma vez, né? Entre Fenrir e o lobo arco-íris, entre o lobo branco e o lobo negro, entre as forças do bem e as forças do mal, entre a ética e a moral da lei e da ordem divina e a ética e a moral da lei e da ordem dos homens, a capacidade que cada um precisa encontrar é o seu ajustamento, né? Quando a gente estuda tarô na jornada iniciática, nós temos no de Marsella a lâmina da justiça é a lâmina 8, porque é a justiça do homem, no tarô de Marsella, que é extremamente recheado de simbologia cristã, né? A justiça do homem está acima da força, acima
myself, né? Acima do meu I own, acima dos meus poderes. Quando Arthur Waite fez o seu tarô, ele passa a força para anterior, porque é o seu despertar, e aí coloca a lâmina da justiça depois como número 11, dizendo que a justiça de Deus é maior, né? A justiça do sagrado do mundo. E aí Crowley, depois quando faz o Todd, traz de volta a justiça e a força para suas posições originais e transforma a lâmina da justiça no ajustamento. O que isso significa? Que não é nem luz nem escuridão, é sombra. Que não é bem ou mal, é consciência. Que não tem a ver com errar e acertar, tem a ver com experiência, tem a ver com ajustar os caminhos. Então a busca desse Ixion no mapa para saber onde é que está o nosso lobisomem, onde estão as nossas trevas com relação a vidas passadas e abusos de poder e tudo mais, não é para que a gente se puna, minha culpa, minha grande culpa, não, é para resolver. Tu vai lá, tu acessa aquilo, e depois tu transforma isso num rito de memória, e aí tu cura isso buscando essa sabedoria e desprendendo o teu fio nesta teia, desprendendo o teu fluxo para que tu possa continuar. O que isso tem a ver com 2026? Tudo. Porque este é o momento em que o sagrado vai começar, o firmamento vai se abrir sobre as nossas cabeças cada vez mais. A quinta dimensão vai ser uma realidade. E a partir desse entendimento, as coisas não vão ser zeradas e daqui toca para frente, né? Zera aqui e agora tudo bem, segue adiante. Não vai ser assim. As coisas elas vão vir para a nossa vida para que a gente resolva, né? Eu passei um bom tempo treinando líderes, né? E a coisa mais difícil de fazer entender neste processo é que se eu quero servir a Hecate nessa vida, vamos supor, mas eu devo, ou tenho processos inacabados, ou tenho traições, ou tenho coisas para resolver com uma outra deusa, por exemplo, Deméter, não adianta eu me apresentar para Hecate. Eu não vou alcançar o meu trabalho. Né? Eu primeiro preciso resolver o que está pendente aqui. Né? E aí, então, eu libero o meu fluxo de sacerdócio ou de poderes para o meu próximo trabalho. E, obviamente, que nós, caminhando para esses saltos de realidade, tudo que se fazia antes em 10 anos, hoje está se fazendo em 1, 2, né? Então, é esse o momento que a humanidade começa a viver, o momento do salto quântico, o momento da mudança de consciência, um momento de elevação. Então, estas curas são, com certeza, as mais importantes, né? Então, bora olhar para esse aspecto, né? O que eu fui em vidas passadas, onde estão os meus lobos, o que virou lobisomem, o que eu tenho para resgatar em cada um dos aspectos dentro das mitologias, dentro das épocas passadas onde eu estava lá, né? E que ainda estão ali trancando fluxos dentro dos poderes que eu busco como bruxo ou dentro da manifestação que eu procuro para minha vida normalmente. É isso. Seguimos. Eu sou a Kanda, da Tradição Imortais da Terra, de bruxaria contemporânea, e nos segue, fica com a gente que vai ter muito papo legal para esse início de 2026.